Como ser uma pessoa persistente em apenas 8 passos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corruzinho aqui, e muito obrigado por sua audiência. Na aula de hoje eu quero compartilhar com você esse conteúdo que está no livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. E já falei, já elogiei muito esse livro, é um livro que tem o potencial de transformar vidas, principalmente porque trabalha com a mentalidade das pessoas. E quando a gente analisa pessoas que têm sucesso e as pessoas que não conseguem atingir resultados na vida, a gente vê que é basicamente uma questão de mentalidade. Por isso é que eu tenho trabalhado insistentemente nos últimos vídeos, sei lá quantos aqui no canal, tenho trabalhado com você justamente a questão da mentalidade. Você precisa mudar a sua maneira de enxergar, a sua maneira de tratar as situações que acontecem na vida da maneira que você vem tratando, porque não tem gerado resultado. E se você não mudar a sua mentalidade, você vai continuar a fazer as mesmas coisas que sempre fez e por isso não consegue os resultados diferentes que você tanto deseja e merece. Para isso, nós precisamos, você precisa entender, anote isso para não se esquecer. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Deixa anotado aí e deixa aqui nos comentários também para eu saber que de fato você está entendendo a mensagem desta aula. Mas vamos lá para o vídeo propriamente dito. Bom, no vídeo, ou melhor, no livro, o título é Qualquer um pode aprender persistência. Presta bastante atenção nisso e anote, porque é a anotação que faz a diferença. Vamos lá então. Qualquer um pode aprender persistência. A persistência é um estado de espírito. Bom, mas vamos começar pelo começo. Cláudio, o que é ser uma pessoa persistente? A pessoa persistente é aquela que é capaz de continuar seguindo o caminho que ela sabe que precisa seguir, independentemente das dificuldades, dos desafios e dos obstáculos que aparecem. A pessoa persistente tem como sinônimo a palavra perseverança. Então, a pessoa que é persistente, ela é também perseverante. Pessoa perseverante, ela, independentemente do que acontecer, independentemente de quem está do seu lado, se está apoiando ou não, ela sempre vai fazer o que precisa ser feito, porque ela tem um objetivo claro, definido na mente dela, e ela não abre mão daquilo. Pegou, captou? Se você captou, presta atenção, anota, porque isso faz muita diferença. Anote aí, ser persistente é ser perseverante. Uma pessoa perseverante, uma pessoa persistente, ela supera todo e qualquer tipo de obstáculo e desafio que aparece. Continuando, a persistência é um estado de espírito, segundo diz Napoleon Hill. Portanto, pode ser cultivada. Como todos os estados de espírito, baseia-se a persistência em causas definidas, entre as quais temos número 1, passo número 1, propósito definido. Você já sabe o seu propósito? Se você sabe o seu propósito, fica muito mais fácil de você atingir os resultados. Se você sabe o que é que você está fazendo aqui nessa terra, qual é o seu propósito de vida, a sua missão de vida, fica muito mais fácil encontrar o caminho para realizar esse propósito. Vamos ver o que o autor diz sobre o tema. Saber o que se deseja é o primeiro e talvez o passo mais importante para o desenvolvimento da persistência. Um motivo forte faz superar muitas dificuldades. Inclusive é um assunto que eu trato dentro dos meus cursos. A motivação ela é essencial para que você atinja resultados fora da curva. Resultados muito superiores ao que você vem atingindo. O que eu quero dizer com isso? Se o seu motivo é fraco, se a sua motivação é fraca, bom, qualquer situação que aconteça, ela vai te desestimular, ela vai te fazer parar pelo caminho. Mas se a sua motivação é uma motivação forte o suficiente, queima você por dentro, você pode ter certeza que nada te para. Por exemplo, uma motivação muito forte é dar aos filhos aquilo que a gente não teve. Então, quando a pessoa tem esse objetivo, ou seja, o objetivo ultrapassa a esfera pessoal, o objetivo ele está muito além da pessoa. É fazer com que os filhos possam ter mais do que a própria pessoa teve. Tenha mais estudo do que ela teve. Tenha mais educação, né? Estudo, educação de uma forma geral. Tenha saúde.
daquilo que ela não teve no passado, né? Brinquedos, tantas outras coisas. Possa, por exemplo, fazer um intercâmbio fora, nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra, tudo que ela não teve. Então a motivação é algo que tem que queimar dentro de você. Anote isso, deixa isso anotado porque é muito importante. Se a sua motivação é grande, você vai estar disposto a superar todos os desafios. Passo número 2, desejo. É comparativamente fácil adquirir e manter persistência ao perseguir o objetivo de um desejo intenso, ou seja, você tem que ter uma vontade muito grande. É muito próximo do primeiro passo, né? Que é o propósito definido, que está relacionado à motivação. Se o seu desejo de alcançar aquilo for suficientemente forte, você vai alcançar. Uma vez que você tem um desejo que sempre te impulsiona para frente, não deixa que as situações do dia a dia, que as dificuldades, porque isso é normal e vai aparecer, vai acontecer em toda e qualquer tipo de circunstância, de situação. Todo negócio passa por desafios. Nós passamos por desafios pessoais todos os dias e nós somos obrigados a superar esses desafios. Ou a gente supera os desafios que a própria vida impõe, coloca diante de nós, ou a gente é atropelado por quem vem atrás. Então, preste atenção, o seu desejo de alcançar o resultado, ele tem que ser muito forte dentro de você. Se o seu desejo ele é grande, é porque a sua motivação é grande. Então os dois andam juntos. E uma vez que você entende isso, nada pode te parar. Preste atenção, desejo e motivação são essenciais para fazer com que as pessoas atinjam níveis de resultados extraordinários. Se eles forem do tamanho certo, se eles forem fortes o suficiente, você pode ter certeza que você vai chegar lá também e você vai aprender a desenvolver a sua persistência. Talvez, preste atenção e anote isso, talvez o seu motivo, talvez o seu propósito de vida ainda não tenha sido encontrado e em razão disso a sua motivação ainda é baixa e em razão disso o seu desejo também é baixo. Por isso é que muitas vezes você desistiu diante de oportunidades ou projetos que poderiam sim ter dado certo. Bom, mas vamos passar para o terceiro. Autoconfiança é o terceiro passo para se tornar uma pessoa persistente, perseverante. Acreditar na própria capacidade de realizar um plano anima a seguir o plano até o fim, com persistência. A autoconfiança pode ser desenvolvida pelo princípio descrito no capítulo da autossugestão. Autoconfiança. O que é autoconfiança? É muito simples, creio que você não tem problema com isso. Mas autoconfiança é você acreditar em você mesmo, nas suas próprias capacidades, mesmo que, eu acho que é aí que está a chave, o diferencial dessa aula de hoje. Mesmo que você tenha do seu lado pessoas que não acreditem em você. É muito comum isso, infelizmente. Presta atenção, as pessoas que passam do outro lado da rua da sua casa, as pessoas que você troca olhares andando por uma calçada, essas pessoas nunca vão dizer para você que você não pode, que você não tem capacidade para isso, que você não vai chegar lá. Sabe por quê? Porque as pessoas não te conhecem. Sabe onde estão os maiores desafios a serem enfrentados? Talvez dentro da sua própria casa, talvez dentro da sua família, entre os seus amigos, porque essas pessoas, elas olham para você e ao invés de te incentivarem, pelo menos a grande maioria é assim, elas vão querer te puxar para trás, vão querer te travar. Se você conseguir tapar os seus ouvidos, tá, para essas pessoas, pode ter certeza absoluta. Ainda que você escute algo como você não tem capacidade para isso, você não tem habilidades para isso, você não tem confiança, você não tem conhecimento para realizar isso. Se você tapar o ouvido para esse tipo de pessoas e seguir em frente com a sua motivação, com o seu desejo, se você confiar em você mesmo, se você acreditar que é capaz de adquirir as habilidades necessárias, que você é capaz de adquirir o conhecimento necessário para seguir em frente, se você acreditar em você mesmo, ainda que todas as pessoas do seu lado duvidem, você vai conseguir atingir cada um dos seus objetivos. Deixe isso anotado porque é muito importante. Autoconfiança é essencial para atingir o sucesso. Deixa aqui nos comentários também, porque eu quero saber se você está entendendo esta mensagem. Se você deixar escrito, eu vou ter certeza absoluta que você está entendendo essa mensagem e que ela vai, de fato, mudar a sua vida. Passo número 4.
4. Planos definidos. Planos organizados, mesmo que sejam fracos, olha que interessante. Planos organizados, mesmo que sejam fracos e inteiramente impraticáveis, estimulam a persistência. Ter um plano definido, ainda que não seja um plano bom, ainda que seja um plano cheio de buracos, é muito melhor do que não ter plano nenhum. Porque quando você tem um plano definido, ainda que ele não seja bom, como diz o próprio autor aqui, é muito melhor que aquela pessoa que não tem plano nenhum, porque o próprio fato dela ter um plano definido vai estimular, vai fazer com que o grau de persistência dela comece a fazer diferença dentro dela mesma e vai estimular, fazer com que ela siga em diante com aquilo que precisa ser feito, ainda que lá na frente não tenha resultado nenhum. Então veja bem, planos ruins, eles podem ser refeitos, eles podem ser repensados, eles podem ser alterados segundo as necessidades. Agora, se a pessoa não tem nada na mão, se ela não tem um mapa, um planejamento é um mapa a ser seguido. Se ela não tem esse mapa, fica muito mais difícil ela acertar, porque ela sempre vai estar à deriva. E quem está à deriva, independentemente de onde chegue, é um lugar aceitável. Veja bem, vou repetir para você entender bem. Se a pessoa não tem um mapa nas mãos, ela está sujeita a qualquer tipo de vento. E aonde ela aportar será um lugar aceitável. Por quê? Uma pessoa sem planejamento, chega aonde chegar, ela chegou em algum lugar, ainda que não seja um lugar onde ela fique feliz. Então veja bem, o mapa te dá um norte, te dá uma direção, é como um GPS. Isso é o planejamento. Se você tem o GPS do planejamento, você está à frente de milhares, pode ter certeza disso, de milhares de pessoas que não fazem plano. Elas simplesmente acordam e vão seguir as suas vidas como elas sempre fizeram. E daqui 10, 20, 30 anos, elas vão estar fazendo a mesma coisa, ou seja, navegando à deriva, porque elas ainda não entenderam o valor e a necessidade do planejamento. Passo número 5, conhecimento preciso. Saber que nossos planos são sólidos, baseados na experiência ou na observação, encoraja a persistência, adivinhação, encoraja a persistência. Adivinhação, em vez de conhecimento, destrói a persistência. Repetindo, saber que os nossos planos são sólidos, baseados na experiência ou na observação, encoraja a persistência. Adivinhação, ao invés de conhecimentos, destrói a persistência. Ou seja, você não precisa adivinhar absolutamente nada. Pessoas que não têm plano, elas estão sujeitas à adivinhação, àquela roleta russa da sorte o tempo todo. Por quê? Porque isso faz parte da ausência do planejamento. A partir do momento que a pessoa tem um plano definido, ela sai da esfera da sorte e ela começa a seguir o caminho mais próximo e mais exato possível para que ela consiga atingir os seus resultados. Faz sentido para você? Então, veja bem, uma característica muito importante do planejamento é que traz para você um sentido. Como eu disse, é o seu GPS, é o seu norte. Quando você tem um norte, você tem um passo a passo a ser seguido e muitas vezes você está diante de um passo que você não sabe como funciona. Você precisa então adquirir o conhecimento para superar aquele passo, para caminhar, seguir adiante com o seu planejamento. Então você para o que você precisa fazer e você vai simplesmente se direcionar, aprender as habilidades necessárias para que aquele passo possa ser concretizado, para você estar apto a dar o passo seguinte. Então, olha só, você deixa de parar, você para de tentar adivinhar as coisas e começa a fazer o que precisa ser feito da maneira correta. Isso faz muita diferença. Então, você ter conhecimento preciso sobre o que precisa ser feito é essencial para você conseguir chegar, atingir as metas que você deseja para você mesmo. Passo número 6, cooperação. Simpatia, compreensão harmoniosa com outros tendem a desenvolver a persistência. Veja bem, ninguém alcança lugares altos sozinhos. Ninguém alcança lugares diferenciados sozinho. O sucesso exige que você tenha companheiros do seu lado, cooperadores, pessoas que tenham e estejam na mesma visão, pessoas que tenham o desejo de alcançar as mesmas coisas. Quando você se junta a pessoas que têm os mesmos propósitos, quando você se junta a pessoas que têm a mesma
a mesma dedicação, a mesma força de vontade, vocês se ajudam. A cooperação é extremamente importante em toda a área, em todo ramo, em todo nicho. Então, procure olhar para o seu lado, ver as pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível que você e faça parceria com essas pessoas, porque pode ter certeza que você vai chegar muito mais rapidamente aonde você deseja. Existe um ditado que diz que sozinho você chega aonde você quiser, mas quando você está acompanhado, você chega muito mais rápido e é realmente uma grande verdade. Vamos lá, passo número 7, força de vontade. O hábito de concentrar o pensamento na formação de planos para alcançar propósitos definidos conduz à persistência. Força de vontade, ela está muito relacionada ao desejo. Então, para a pessoa ter a força de vontade necessária, algumas pessoas dizem assim, que a força de vontade é inerente da pessoa, já nasce com ela. Algumas pessoas, a gente observa isso mesmo, em qualquer tipo de trabalho de consultoria ou mesmo de coaching. Algumas pessoas parecem que elas têm uma chama mais forte ardendo dentro delas. A gente consegue identificar isso com clareza. E você também é responsável para identificar isso dentro de você. Você tem que observar se você é uma pessoa que tem força de vontade. A pessoa que tem força de vontade, ela não se deixa parar por nada. Aconteça o que acontecer, algo vai sempre gritar dentro dela, vai queimar dentro dela e vai fazer com que ela dê o passo seguinte. Mesmo que o passo seja arriscado, mesmo que o passo exija dela coisas que ela ainda não tem. Então, a força de vontade, algumas pessoas nascem com essa força de vontade mais explícita dentro dela. Se não é o seu caso, você precisa reconhecer isso. Porque quando você reconhece algo em você, você gera uma zona de desconforto. Quando você se reconhece inapto em algo, faz com que você procure as ferramentas e o conhecimento para você desenvolver aquilo em você. E a força de vontade é você olhar para dentro de você mesmo e dizer assim, eu tenho que reconhecer que eu não tenho tanta força de vontade. Por exemplo, eu tenho várias pessoas que eu conheço, que começam um canal de YouTube e pelo fato de não conseguirem atingir um resultado muito rapidamente, né, não está dentro daquela previsão que os gurus dizem por aí, entre 6 meses a 1 ano, o canal começar a ser reconhecido, né, a pessoa vai desistindo. A gente vê que a força de vontade dela deixa a desejar. Às vezes ela está próxima de conseguir o resultado que ela deseja. Às vezes vai ser o próximo vídeo que ela tinha a intenção de fazer e não fez, porque ela simplesmente desanimou e jogou a toalha, seria aquele vídeo que faria o canal da pessoa explodir. Ou a pessoa que entra no negócio, nas questões de ganhar dinheiro na internet, de negócios online, ela tenta por um lado, não consegue resultado, ela tenta por outro, não consegue resultado, ela diz simplesmente assim, quer saber? Isso não é para mim. Isso aí é um sonho, isso aí exige coisas que eu não tenho, e tudo que dizem a respeito de ganhar na internet, ganhar dinheiro na internet é balela. Então, ela não acredita em si mesma, ela não tem a força de vontade suficiente e ela simplesmente começa a desacreditar também daquilo que ela passa, às vezes, anos ouvindo. Né? Seria só um pouquinho mais de tentativa, seria só um pouquinho mais de esforço o necessário para fazer com que ela rompesse. E ela simplesmente desiste pelo caminho e ela começa a falar mal e desacredita de si mesma, desacredita. Aí tudo isso aqui para trás, que a gente já falou, acaba sendo quebrado dentro dela. Não deixe isso acontecer com você. Quando você sentir que mais uma vez você está desistindo pelo caminho, você está desacreditando do sonho, das promessas que talvez você tenha feito para você mesmo, você tem que se lembrar, não, isso é a minha característica de falta de força de vontade, o meu motivo não está suficientemente forte, eu tenho que encontrar dentro de mim a resposta para superar essa vontade de parar. Só depende de você. Se você entender que só depende de você, não depende da sua mãe, do seu pai, não depende da sua esposa, do seu esposo, dos seus amigos, dos seus filhos, não depende dessas pessoas. Tudo começa e termina em você. Se você entender isso, você vai atingir o resultado que você deseja. Pode passar o tempo que for.
O tempo não importa, você vai chegar lá e a sua estrela vai brilhar também. Se faz sentido para você e até agora você não fez, deixa o like nesse vídeo porque ajuda bastante o canal, isso promove aqui dentro da plataforma e o YouTube se encarrega de apresentar esse conteúdo para outras pessoas. Vamos lá. O último passo, hábito. Eu amo a palavra hábito. Eu acho que as pessoas são constituídas por hábitos, hábitos ruins e hábitos bons. O que você precisa fazer, eu já disse isso em outros vídeos, é substituir os hábitos ruins pelos hábitos bons. Mas vamos ver o que Napoleon Hill diz a respeito disso. Oitavo passo para se tornar uma pessoa persistente, o hábito. A persistência é resultado direto do hábito. A mente absorve e se torna parte das experiências diárias nas quais se alimenta. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser eficazmente curado pela repetição forçada de atos de coragem. Isso é muito importante, anote isso. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser eficazmente curado pela repetição forçada de atos de coragem. É assim que você vai superar o seu medo, repetindo todos os dias, pelo tempo que for necessário, atos de coragem. E aí você supera o seu medo, seja ele qual for. Todos os que na guerra entraram em serviço ativo sabem disso. Por quê? Porque a pessoa, mesmo com medo, ela era obrigada a pegar sua arma e enfrentar o inimigo. Se ela não fizesse isso, ela ficasse acuada, ela seria um alvo muito mais fácil de ser derrotada, muito mais fácil de ser morta. Preste atenção, se você não quer ser morto pelo caminho, troque todos os seus hábitos ruins por hábitos bons. Eu não gosto de ler, começa a se forçar na leitura todos os dias. Como é que você vai fazer isso? Você vai começar com as leituras que te agradam. Você gosta de história de quadrinhos? História em quadrinhos? Então, passa na banca e compra história em quadrinhos. Você gosta de leitura de jornais? Comece com os jornais. Você começa a desenvolver dentro de você o hábito extremamente saudável e importante que é a leitura. Porque uma vez que você aprende a gostar de ler livros, todo o conhecimento que você precisa para se desenvolver, as habilidades que você precisa ganhar para conquistar o próximo nível, está dentro dos livros. Todo o conhecimento está lá dentro. Então, se você entende isso e você entende que precisa aprender a gostar de ler para se tornar uma pessoa mais ativa, mais inteligente, mais capaz para superar as suas dificuldades e desafios, se você tem dentro de você o desejo suficiente, você vai aprender a gostar de ler. Se você sabe que acordar tarde faz com que a sua produtividade seja comprometida pelo resto do dia, você vai aprender e vai aprender a gostar de acordar cedo. Para isso, você vai deitar mais cedo. Existem algumas técnicas, muitas delas é muito mais questão de bom senso. Então, ou seja, você começa a trocar tudo que é ruim, que não funciona, por hábitos bons e que vão fazer a diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like porque é muito importante. Eu espero que você tenha gostado. Esse conteúdo para mim faz muito sentido, por isso que eu estou compartilhando com você. E mais uma vez, se inscreva no canal, deixe comentários abaixo. Vamos fazer com que este estudo ele continue nos comentários abaixo. Me deixa saber o que você pensa sobre esse assunto, sobre esse tema. Acrescente, faça observações que eu vou ficar muito feliz em interagir com você. Um grande abraço. Muito obrigado por sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!